Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Isaías, capítulo 64, verso de número 4. O texto diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Mais uma vez, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Primeira parte do versículo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Esse versículo generaliza o anterior, o verso de número 3, que diz assim: quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face. Desde a antiguidade remete aqui aos tempos antigos, especificamente os tempos antigos da doação da lei no Monte Sinai. Os acontecimentos do Sinai tomaram Israel de surpresa. Para eles foram coisas terríveis, primeiramente devido ao próprio acontecimento, depois pela maneira notável como tudo sucedeu. Desde a antiguidade não se ouviu o que eles ouviram. Após os filhos de Israel aceitar a aliança com Deus de se tornarem uma propriedade peculiar dentre todos os povos, todo o povo respondeu em uma só voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Êxodo 19, 8. Deus disse a Moisés que viria a ele numa nuvem espessa, para que o povo o ouvisse e cresce nele eternamente. Êxodo 19, verso 9. No terceiro dia que Deus havia falado com Moisés, apareceu uma nuvem espessa, e junto com a nuvem, um sonido de buzina muito forte veio sobre o monte Sinai, e todo o povo se estremeceu. E a Bíblia nos diz em Êxodo 21, a partir de Êxodo 21, que falou Deus todas essas palavras. Essas palavras iniciadas são os 10 mandamentos. Todavia, o povo tremeu e se retirou para o mais longe possível do monte. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, verso 19. Deus então falou de maneira terrível ao povo, pois não há Deus fora dele. Em Isaías 45, 21 diz assim: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Segunda parte do versículo: nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Desde a antiguidade não se viu o que os filhos de Israel viram. Em Deuteronômio 10, 21 está escrito: ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. O evento descrito é o mesmo. Quando Deus desceu sobre o monte Sinai, ele desceu em fogo e fez o monte todo fumegar e tremer, e advertiu o povo para que não passasse o termo para vê-lo, a fim de que eles não perecessem.
Êxodo 19, 21. Ninguém jamais tinha visto os deuses pagãos fazer os tipos de maravilhas sobre os quais se lê na história de Israel, pois não há nenhum além do Deus de Israel. Para o povo, a visão de Deus sobre o Monte Sinai foi assustadora. Êxodo 20, 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. Isso aconteceu para que entre o povo houvesse sempre o temor, a fim de que eles não pecassem. Êxodo capítulo 20, verso 20. Hoje, Deus quer que olhemos para Ele, para a fim de nos salvar. Em Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pois agora a sua salvação não é só para Israel, mas para todos os termos da terra. Ele revelou o seu propósito a Abraão para nele abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. E isso nunca mudou. Muitos no mundo ainda estão olhando na direção errada. Todos precisam olhar para ele como os israelitas olharam para a serpente de bronze no deserto. Números 21, 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe sobre ela uma haste, e será que viverá todo o que tem sido picado e olhar para ela. Nós que somos maculados pelo pecado, também obteremos salvação se voltarmos os nossos olhos para o Senhor Jesus, a salvação de Deus. Terceira e última parte do versículo: que trabalhe para aquele que nele espera. Jesus uma vez disse aos seus opositores: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Este dia, por sinal, era um dia de sábado, e Jesus havia sido acusado de violar o sábado por ter curado um paralítico, e após a cura ter ordenado a este que tomasse a sua cama e andasse. João 5, 9 a 10. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Jesus reafirmou que o seu ato no sábado era coerente com o descanso sabático prescrito por Deus, em Gênesis 2, 2, 3 e Hebreus 4, 4. Após a obra da criação, Deus descansou no dia sétimo, mas continuou a suster o universo. Deus trabalha constantemente, mas isso não significa que ele mesmo viole o sábado. Carson disse que entre os rabinos havia o consenso que Deus trabalha no sábado, porque do contrário, a própria providência semanalmente entraria em suspensão. Tendo atestado que Deus está sempre trabalhando, Jesus acrescentou que ele também trabalhava, e trabalhava continuamente em favor daqueles que nele esperam. Esperar no Senhor implica o tipo de confiança que nos permite nos entregarmos a Ele por toda a vida. É satisfazer-se com o cronograma de Deus e não com o nosso. Os que esperam em Deus podem aguardar grandes coisas, ainda que não tão dramáticas como aquelas sobre os quais lemos nas Escrituras. Paulo, em 1 Coríntios 2, versos 9, aplica essas palavras à sua própria maneira, descrevendo as bênçãos eternas que Deus preparou para o seu povo.
1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Clemente de Roma diz que se pode notar uma aplicação semelhante das palavras, dando àqueles que o esperam e dando àqueles que o amam. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.